Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, Arqueologia. Estamos aqui com o primeiro vídeo de 2022 e você é muito bem-vindo aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para você sempre saber quando eu postar um vídeo novo e também deixe aqui o seu comentário. Ele é muito bem-vindo para nós. Além, é claro, do seu like se você gostar do conteúdo, tá bem? E nesse primeiro vídeo aqui eu gostaria de traçar com vocês um plano de estudo da Bíblia para 2022. Aliás, falando em plano, eu estou muito feliz porque nós já estamos agora começando o ano com 4.000 alunos inscritos no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu lembro que quando a gente começou esse curso lá no mês de setembro, eu fiz um desafio. Eu gostaria de ser o seu companheiro de jornada no estudo aprofundado da Bíblia Sagrada. E nós já temos 4.000, acho que já passou um pouquinho de 4.000 alunos e alunas de todo o Brasil e até do exterior. Tem gente até da Europa, dos Estados Unidos, que está fazendo o curso. E se você é um desses 4.000 alunos ou alunas aí, deixa o seu comentário aqui se você está gostando, se o conteúdo está sendo edificante para a sua vida. Isso tudo vai ser muito importante, tá certo? E assista com atenção também o vídeo aqui, porque eu vou traçar um plano de estudo da Bíblia que você pode adequar à sua realidade. Então é muito importante isso. Eu digo isso pela razão que muita gente quer até conhecer a Bíblia Sagrada, mas tem dificuldade às vezes de encontrar tempo para estudar a Bíblia, ou às vezes até encontra tempo, mas lê e não entende o que está lendo, e isso desanima. E eu não quero que o seu plano espiritual com Deus, e ler a Bíblia é um plano espiritual com Deus, que ele fique como aqueles vários planos de início do ano, que você fala, no esse ano eu vou fazer dieta, esse ano eu vou para academia, esse ano eu vou comprar um carro, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando chega lá pelo mês de fevereiro, março, abril, já morreu aquele plano, e quando chega no final do ano, aí você faz de novo planos que acabam nunca se concretizando. Eu não quero que a Bíblia seja assim. Se você está planejando começar 2022 com o pé direito, com o conhecimento melhor da Palavra de Deus, então vamos fazer isso de maneira clara. Sabe, pessoal, deixe-me compartilhar com vocês algumas experiências da vida. Eu, como professor acadêmico, assim, de muito tempo, professor de faculdade, eu digo, eu já percebi que muitos, mas muitos alunos não aprendem, não é porque falta-lhes inteligência. Tem gente que fala assim, eu não aprendo porque eu sou burro, não entra na minha cabeça. Não, não é nada disso. Você não aprende porque você não aprendeu a aprender. Em sala de aula, o aluno entende a matéria. Ele só vai aprender à medida que ele tiver um relacionamento com aquele conteúdo fora da sala de aula. Tem um monte de coisas que você aprende todos os dias, você é inteligente. Você é inteligente, tem muita gente que fala assim, não, eu sou inteligente, eu não entendo essas coisas todas não. Mas às vezes, vou dar um exemplo. Eu conheço alguns serventes de pedreiro que são até analfabetos, de pai e mãe. Eles acham que muita coisa não entra na cabeça deles, mas ele consegue, sem nenhuma caneta, sem nenhuma calculadora, calcular com precisão quantos sacos de cimento ele vai gastar para fazer um muro de 15 metros. Sem computador, sem nada. Às vezes o engenheiro, o arquiteto formado precisa de um cálculo ali em computador para calcular a quantidade de material. O pedreiro não, só de bater o olho ele já sabe. Isso é uma inteligência, tá bem? Então, na verdade, a questão não é de ter ou não ter inteligência, e sim de saber como usá-la. Então vamos esquematizar o nosso estudo da Bíblia agora para 2022 de uma maneira lógica, adaptada ao seu estilo de vida, à sua falta de tempo. E eu estou aqui para ajudar você, tá bem? Eu estou para ajudar você, fique tranquilo. Você não está sozinho nessa empreitada. Por isso que desde o início eu sempre quis convidar vocês para serem meus companheiros de jornada no estudo da Palavra de Deus. Às vezes eu prefiro até lidar assim, ter você não como meu aluno meramente, mas como meu companheiro, como a minha companheira de estudo, de aprofundamento na Palavra de Deus. Tá certo? Bom, então vamos por etapas. Vamos primeiro pegar o planner que eu preparei para você. Se você não sabe do planner, a minha sugestão é baixe hoje mesmo. Aqui no descritor desse vídeo, nós vamos deixar o link para você baixar o planner. Esse planner, ou agenda de estudo da Bíblia, é um planejamento anual para que você possa ler a Bíblia durante um ano, só que de maneira cronológica. Como é que funciona isso? Você sabe que a Bíblia, ela está mais ou menos na ordem cronológica. Mais ou menos, não exatamente na ordem cronológica.
E quando as pessoas vão lendo, às vezes eles se atrapalham um pouco, principalmente quando entram as genealogias, interrupções. Vou dar um exemplo para você. O livro dos Salmos. O livro dos Salmos não caiu pronto do céu. Deus não pegou os anjos e escreveu do Salmo 1 até o Salmo 50, caiu pronto do céu, alguém pegou e meteu aqui na Bíblia. Não. Os salmos foram escritos por pessoas diferentes. Alguns salmos são anônimos. Alguns salmos foram escritos depois que o povo de Israel saiu do cativeiro da Babilônia. São chamados salmos de peregrinação ou salmos de ascensão. Quer um exemplo? Você vai aqui no livro dos Salmos, o Salmo 3, que fala da confiança na salvação de Deus, é o salmo que Davi escreveu quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. Já o Salmo 2 é o salmo que Davi escreveu logo depois que ele foi ungido rei de Israel e Saul queria a todo custo matá-lo. Quando eu digo escreveu, ou Davi escreveu nessa época, ou o salmo alude a essa etapa da vida de Davi. O Salmo 23 já alude ao período em que Davi era apenas um pastor de ovelhas. Então, se você olhar na ordem que os salmos estão na Bíblia, o Salmo 2 e o Salmo 3 estão numa ordem, porque Davi primeiro é perseguido por Saul, depois que ele tem a tentativa de morte do seu filho Absalão, mas o Salmo 23 reflete uma realidade muito anterior a essa, e ele está lá na frente no livro dos Salmos. Então, se eu fosse ler os Salmos numa ordem cronológica, eu deveria ler primeiro o Salmo 23, depois o Salmo 2, depois o Salmo 3. E ficaria mais enriquecedor ainda se eu lesse o Salmo 23 junto com os capítulos em que Davi é um pastor de ovelhas que ainda vai lá encontrar-se com seus irmãos que estão lutando contra os filisteus, e aí ele conhece o gigante Golias. Seria muito interessante eu ler o Salmo 2 dentro do contexto em que Saul está procurando Davi para matar. É muito interessante eu ler o Salmo 3 no contexto em que Absalão faz uma revolução contra o pai tem que sair do castelo, do palácio ali em Jerusalém, ficar escondido e tudo mais. Fica muito mais enriquecedor. O Salmo 90 é de autoria de Moisés. Faz muito mais sentido lê-lo junto com a vida de Moisés. O livro de Jó provavelmente viveu antes de Abraão. Então seria muito interessante quando eu ler Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, ali eu parar e começar a ler a história de Jó, para depois ler a história de Abraão. Então esta seria uma ordem cronológica da Bíblia. Então o que é que nós fizemos? Nós criamos um planner, um planejamento de estudo da Bíblia, seguindo a cronologia. Então, ao invés de você começar a ler no Gênesis e terminar no Apocalipse, você vai ler Gênesis capítulo 1 até o 11. Aí depois você começa a ler Jó. Quando você for ler os Salmos, você vai diluir os Salmos em outras passagens da Bíblia, às quais eles fazem referência. Vai ficar muito mais enriquecedor. Por exemplo, o livro de Isaías. Quando Isaías fizer uma profecia contra a Assíria, ou falando do cativeiro da Babilônia, você ler aquele livro, aquele texto de Isaías em conjunto com o texto de 2 Reis, onde fala de Isaías junto à corte do rei Ezequias, por exemplo, falando do ataque que vem do norte. Aí você vai começar a compreender aquela profecia de Isaías que foi escrita naquele período e por que havia aquela ameaça. Então esse plano é muito interessante. Eu já recebi várias mensagens de pessoas falando, poxa, que legal, eu nunca pensei que a gente pudesse ler a Bíblia assim, eu quero ler desse jeito. E estão começando. Ah, Rodrigo, mas hoje já o quê? Dia 2 ou 3? Eu já perdi 3 dias. Não tem problema. Dá para você voltar e ler, não tem problema nenhum. Aliás, a primeira dica que eu vou dar para você, se você até quiser assistir esse vídeo aqui tomando notas num pedaço de papel ou num caderno, seria interessante, tá bom? Então aqui já vai minha primeira sugestão para você. Dá um pause aqui no vídeo, corre lá, pega um caderno ou uma folha de papel e vai anotando um resumo das dicas que eu vou dar para você aqui. Faça um esquema. Então a primeira dica que eu vou dar para você aqui seria o seguinte. O ideal é que você consiga ler a Bíblia num ano. Porém, se você não conseguir ler em um ano, mas fizer em 1 ano e meio, 2 anos, mais importante do que ler a Bíblia num ano é ler a Bíblia de maneira que você possa ter um sistema de estudo e uma compreensão do que está lendo. Correto? Repetindo,
Eu fiz para você um plano de leitura da Bíblia em 52 semanas, ou seja, o equivalente a um ano. Mas se não der para ler num ano, não tem problema. Por exemplo, eu acabei essa semana, eu atrasei porque teve uma coisa, eu vou pegar a semana que vem. Não vá ler correndo agora para adiantar, para cobrir tudo em um ano. O interessante é que você aprenda a Bíblia, tá bom? Essa é a primeira dica. Segunda dica, tire tempo, crie o hábito sistemático de ler a Bíblia. Um tempo específico. Para uns, esse tempo específico vai ser de manhã. Ele vai acordar um pouco mais cedo, 30 minutos mais cedo por dia, 20 minutos talvez, dependendo da sua leitura, 20 minutos vão ajudar, 20 minutos mais cedo. Outras pessoas preferem, não, eu prefiro ler quando eu estiver voltando. O outro fala o seguinte, não, na verdade eu pego o metrô, eu gasto quase 1 hora de metrô e como eu pego o metrô lá no início, dá para eu ir sentado. Você pode ir lendo a Bíblia ali sentado no metrô. Outros falam o seguinte, olha, no metrô é complicado, que eu pego o metrô lotado, mas eu tenho 1 hora de almoço. Dá para você almoçar em meia hora e você pegar depois e a outra meia hora você meditar na palavra de Deus ali com calma. São 3 a 4 capítulos por dia, não é muita coisa, tá bom? 3 a 4 capítulos. E antes que alguém fale assim, Rodrigo, mas não tem tempo, é difícil. Olha, deixa-me colocar uma coisa com muito carinho para você. Uma frase que eu já repeti à exaustão. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Tudo que você quer, você arruma jeito. Se você quer assistir a novela, você arruma jeito de assistir a novela, de acompanhar os capítulos perdidos. Se você quer treinar para a corrida da São Silvestre, você dá um jeito de treinar. Se você quer jogar sua bola no domingo, você dá um jeito de acordar domingo. Ou seja, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Tá bem? Então vamos lá. Então já falei com vocês das primeiras 2 dicas, né? Sistematize um momento de estudo da Bíblia, pegue o planner. E a aula da Bíblia comentada vai ajudar muito. Daqui a pouco eu vou falar também como é que aqueles 4.000 alunos que estão fazendo o curso podem também se beneficiar com isso. E depois que você fizer isso, como eu falei, são 3 ou 4 capítulos por dia, você lê o capítulo, se você olhar no seu planner, está lá, numa parte, são duas colunas. Numa coluna tem um capítulo, na outra coluna do lado tem umas 3 ou 4 linhas, onde você pode resumir ali em 1, 2 ou 3 frases o resumo do que você leu. Agora, à medida que você estiver lendo aqueles 2 ou 3 capítulos, eu vou dar uma dica para vocês. Sublinhe a sua Bíblia, marque as páginas que você gostaria de entender melhor, o que não está claro. Eu vou mostrar para vocês que minha Bíblia é toda marcadinha, olha aqui, ó. Olha como é que minha Bíblia é toda marcada. Eu sei que parece uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. Eu vou falar por quê. Porque eu coloco o olho numa Bíblia qualquer que está limpinha, parece que eu estou num labirinto. Mas quando eu coloco o olho na minha Bíblia aqui, que tem as minhas anotações com a minha letra, eu identifico. Então vamos supor que eu estou lendo aqui uma passagem qualquer na Bíblia e fala aqui, por exemplo, Caim, né? E Caim matou Abel, tal. Aí diz que Caim foi para uma cidade e conheceu a mulher dele. Peraí, quem é essa mulher de Caim? Porque agora não falou nada de mulher de Caim, não estava na terra só Adão, Eva, Caim e Abel. Se ele matou Abel, só ficou Adão. Quem é essa mulher? Nesse primeiro momento, você vai simplesmente colocar um ponto de interrogação e marcar aquela passagem. Coloca um ponto de interrogação e continua a sua leitura. Você vai ver várias passagens que você vai colocar um ponto de interrogação. São passagens de difícil interpretação. Por que esse ponto de interrogação? Tem uma frase atribuída a Einstein que ele diz que mais importante do que responder uma pergunta é saber formular precisamente a pergunta que deverá ser respondida. É assim que começa o método científico. Então, vamos fazer perguntas claras à Bíblia. Quem era a mulher de Caim? Ponto. Por enquanto não tem resposta. Eu li os meus 3, 4 capítulos, fiz o resumo ali, guardei. Aí, no outro dia, de novo, eu li mais os 3, 4, fui fazendo as anotações. Uma passagem que eu achei mais bonita, eu sublinhei. Por exemplo, algumas pessoas que são mais certinhas, pelo que eu já mostrei na minha Bíblia para vocês, eu sou meio estabanado nas anotações. Eu faço rabiscos. Cada um tem um jeito, isso é muito pessoal. Há pessoas que têm canetinhas marca-texto de cores diferentes. É uma dica, de repente você pode pegar aquela canetinha marca-texto e falar o seguinte, toda passagem que for inspiradora para mim, eu vou marcar de amarelo. O marca-texto em amarelo. As passagens que são complicadas, eu vou colocar uma interrogação do lado aqui de lápis.
E vou sublinhar de lápis, que depois eu posso apagar. As passagens que eu acho que são doutrinárias, que é passagem inspiradora, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É um versículo que me dá força na hora da luta. Agora, quando diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, e além de mim não há Deus nenhum, isso aqui é uma doutrina, só existe um Deus, então marco de outra cor. Assim, na hora de achar um texto da Bíblia, eu vou achar as passagens que são doutrinárias e aquelas que são inspiracionais, vamos dizer assim. Outra coisa que você pode fazer também é uma cadeia de estudos da Bíblia. Por exemplo, à medida que você for lendo, você viu uma passagem aqui que falou da salvação. Tá? Como está fresco na sua cabeça, 4, 5 capítulos depois você vê outra passagem da salvação. Coloca do lado assim, compare com, você põe a passagem da frente. Tá certo? Então você pode fazer isso. Agora, depois que você vai fazendo essa leitura, aí vamos supor que tem um dia que tem um feriado. Esses dias de feriado, o sábado, o domingo, são bons dias para você tirar uma hora naquele dia apenas para fazer um resumão de tudo que você leu ali na Bíblia. Por exemplo, você pode pegar aquele resumo ali e dar uma recapitulação. Vamos supor, hoje é sábado, eu não trabalho, eu quero tirar um tempo para ver o que eu li durante a semana. Aí você vai pegar aquele planner lá e vai olhar só os resumos. Você vai lembrar, confia em mim, eu sou professor, eu sei o que eu estou falando. Já lido com sala de aula há muito tempo. É assim que eu ensinava meus alunos a estudarem para a prova. Então você pega só o resumo, você não vai precisar ler o capítulo de novo. Ah, beleza, resumo. Mas na hora que você olhar o resumo, você vai lembrar de uma passagem que ficou complicada ali. Por exemplo, a mulher de Caim. Aí eu vou dar algumas dicas para você de como você pode ter agora a resposta para esse problema da mulher de Caim. Letra A, você pode fazer uma busca na internet. Você pode fazer uma busca na internet, dar uma googada. Chega lá no Google e coloca assim, quem foi a mulher de Caim? Pronto. É claro que ao colocar a pergunta no Google, o Google é uma rede que você pega peixe de toda a espécie. Peixe que presta e peixe que não presta. Né? Peixe que tem escama e peixe que tem couro. Então, não tem problema. Mesmo que o sujeito dê uma explicação ali que não lhe convenceu muito, faz uma anotação naquele caderninho que você tem. Bom, esse sujeito está falando aqui que a esposa de Caim é uma outra mulher que Deus tinha criado separada de Eva. Não me convence muito, mas eu sei que tem essa opinião. Agora, esse outro aqui é interessante. Ele fala que a esposa de Caim pode ser uma irmã ou sobrinha de Caim por causa dessa passagem. Esse aqui acho que é uma contradição da Bíblia. Anote as propostas que você encontrar. Depois que você anotar as propostas que você encontrar, se você frequenta alguma igreja, seria interessante você discutir isso num grupo de estudos com seus irmãos. Ah, a gente não tem tempo para conversar? Não, por favor, não é bem por assim. Lembra, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Você não conversa sobre política? Você não conversa sobre vacina? Você não conversa sobre um monte de coisa aí? Não sai até polêmica em família, às vezes assim, quem é de direita, quem é de esquerda, não sai até arranca-rabo, às vezes, desculpa a expressão. Vamos trocar talvez essas temáticas de política por temáticas da Bíblia. Ah, ninguém na minha família é convertido. Tá aí uma boa oportunidade para você, de uma maneira light, sem ser chato, sem ser fanático, bater um papo com sua família sobre a Bíblia. Gente, engraçado, eu li uma coisa tão interessante na Bíblia esses dias e tudo. Se você for gente boa, eles vão parar para ouvir. Agora, se você for aquele parente enjoado, aí vai ser complicado mesmo, né? E depois comece a procurar pares, que eu chamo de pares. Pessoas que estão com a mesma sede da Bíblia que você. Você sabe, o ser humano não vive numa ilha e nós temos a tendência a buscar pares. Quem gosta de futebol vai para uma rodinha onde tem gente falando de futebol. Se o sujeito é flamenguista, ele vai procurar amigos flamenguistas. Quando ele vai lá para o boteco beber a cerveja dele, ele vai sentar com flamenguistas. É assim que acontece. Né? Se ele gosta de uma música de rock ou de sertanejo universitário, ele vai para o show de sertanejo universitário, onde ele vai ter outras pessoas que gostam do mesmo estilo de música que ele gosta. Tá certo? Se assim é com as coisas normais do mundo, por que deveria ser diferente com as coisas espirituais? Por que com as coisas do mundo nós nos ajuntamos com pessoas que têm mais ou menos o mesmo gosto musical ou futebolístico que a gente, mas quando é Bíblia eu quero ser isolado? Então procure agora pessoas de fé, pessoas espirituais que também gostem da Bíblia.
e comece a conversar com eles. Olha, você está vendo que interessante? Eu estava lendo ali na Bíblia sobre Gênesis, eu não entendi aquela questão da esposa de Caim. Como é que você entende aquilo? Aí a pessoa também nunca entendia aquilo. Você vê que você não é um ET. Tem pessoas que compartilham dúvida com você. Fala com ele, pois é, eu fazendo uma busca no Google, eu descobri essas opiniões aqui. O que você acha? Essa também eu descarto, essa aqui também vai. E com o passar do tempo, o Espírito Santo vai te abençoando. Aliás, uma coisa que eu não podia esquecer jamais, seria um pecado eu fazer esse vídeo sem colocar esse detalhe aqui, você nunca deve estudar a Bíblia desassociado de Deus. Você tem que pedir a presença do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo para você entender a Bíblia Sagrada. Você está lendo palavra de Deus, não é o gibi da Turma da Mônica, não é a revista Isto É. Você está lendo palavra de Deus, então você tem que convidar o Espírito Santo para iluminar você. E acredite em mim, por experiência própria, o Espírito Santo vai guiando a sua mente a descobrir cada vez mais verdades. Além da internet, uma outra dica que eu dou para você, além da internet de irmãos de igreja, ou mesmo que você não siga igreja nenhuma, pessoas que têm mais ou menos a mesma comunhão com o Pai, com a luz, com as Escrituras. Além desse diálogo com essas pessoas, outra coisa que você pode fazer, se você é evangélico, você pode colecionar na sua casa lições da escola dominical. Ou se você é adventista, lições da escola sabatina. Ou se você é católico, aqueles folhetos de igreja que às vezes lá o padre faz na hora da missa. E procure ver assim, principalmente essas lições de escola sabatina ou escola dominical ou catecismo, que são explicações da Bíblia. Procure ver o que os teólogos dizem daquelas passagens ali. Colecione isso em casa, tá bom? Colecione isso em casa. Bom, outra dica que eu dou para você também. Comece a colecionar Bíblias. Ah, Rodrigo, eu estou apertado financeiramente, eu não tenho dinheiro, não tem problema. Se você colocar na internet Bíblias online, eu acredito que 100% das Bíblias que estão impressas em forma de papel, você tem online na internet. Então nem precisa comprar. Aí o que você pode fazer nesse dia de feriado, que você vai dar um resumão, um aulão sobre o que você viu? Pega aquele texto complicado e começa a ler em passagens diferentes. Sabe aquele outro texto que você marcou de amarelo, que é um texto inspiracional? O Senhor é meu pastor, nada me faltará? Procure lê-lo em outras versões da Bíblia. Pega a Bíblia da edição pastoral, pega a Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica da Bíblia, a João Ferreira de Almeida atualizada e corrigida, a nova versão internacional, a King James Version, a nova versão de Tiago, do rei Tiago. Vá lendo em outras versões. Aí, nesse momento, até aquelas paráfrases como a mensagem, a Bíblia viva, a Bíblia na linguagem de hoje, você pode dar uma lida. Olha que interessante, eu tinha entendido esse texto de um jeito, mas nessa versão aqui está um pouquinho diferente. Você está meditando na palavra de Deus. Você está colecionando tempo. Gente, isso dá 1 a 2 horas do seu feriado. Não é nada. E não é sacrificante, você está percebendo? Outra dica que eu dou para você. Depois que você fizer tudo isso, vá sempre anotando as suas conclusões. Ainda que sejam, anote isso aqui, ainda que sejam conclusões provisórias. Olha, essas explicações que eu vi aí na internet, ou na lição da escola sabatina, ou lição da escola dominical, ou da explicação do padre lá na igreja, não me convenceu muito não, mas provisoriamente parece que o texto está dizendo é isso. Pega aquela conclusão provisória e deixa ali. Daqui a um tempo você volta naquilo, talvez com uma outra mente, o Espírito Santo vai lhe iluminar, agora caiu a ficha para mim, através de um sermão que você ouvir, qualquer coisa parecida nesse sentido, tá bom? Bom, eu vou dar um exemplo para você de coisas que você pode fazer na Bíblia. Vamos supor que eu esteja lendo aqui a história de José do Egito. Vamos pegar José do Egito. José do Egito está aqui no livro do Gênesis, é fácil de achar, Gênesis capítulo 37, se eu não me engano, isso, Gênesis capítulo 37, você vai ler na história de José do Egito. História linda. Mas por que eu falei com vocês no início do vídeo que você não deve ficar desesperado com uma faca no pescoço, eu tenho que terminar em 31 de dezembro de ler a Bíblia toda? Não. Isso é o ideal, é o desejável. Mas eu prefiro que você gaste 2022, 2023 lendo a Bíblia toda, mas com calma, a que você chegue até o final do ano agora, leu a Bíblia toda, mas não entendeu nada. Então vá com calma, tá bom? Vá com calma. Aí eu estou lendo José aqui
E só lendo com calma você vai perceber essas coisas que eu vou falar agora, tá bom? Não precisa ter diploma de teólogo para descobrir as coisas que eu vou dar exemplo para você. Basta ler com oração, atenção e diálogo com os pares, com outras pessoas piedosas que estão estudando a Bíblia. Lembra a comparação que eu fiz? As pessoas buscam seus semelhantes. Então eu estou lendo aqui José, aí eu vi que José ganhou uma túnica, Gênesis capítulo 37, do pai dele, e que os irmãos arrancaram essa túnica de José, o despiram da sua túnica e levaram a túnica ensanguentada para o seu pai. Beleza. Quando eu vou ler no capítulo 38, eu vejo que José vai para a casa de Potifar, perdão, capítulo 38 é Judá e Tamar, capítulo 39, José vai para a casa de Potifar, e quando chega lá, diz que a mulher de Potifar, tentando seduzir José e não conseguindo, diz que ela o pegou pela roupa, e ele saiu correndo, deixando a roupa na mão dela. Bom, isso aqui eu já coloco como um ponto de interrogação. Como é que um homem sai correndo e deixa a roupa na mão da mulher? Lembra aquilo que eu falei? No primeiro momento você lê, ficou dúbio isso aqui, mas não para a leitura não. Põe um ponto de interrogação e continua, depois nós vamos voltar àquela dúvida, tá certo? Coloca um ponto de interrogação ali. Aí José deixou a túnica na mão dela. Tá bom. Aí ele foi para a cadeia, porque a túnica que estava na mão da mulher de Potifar, ela foi levada para as mãos de Potifar. Olha que coincidência. José no passado foi despido da sua túnica e em virtude disso ele foi jogado no buraco e levado como escravo para o Egito. Agora novamente ele é despido da sua roupa e em virtude disso é jogado no calabouço, na prisão e perde tudo novamente. Quando José sai do calabouço para decifrar o sonho de Faraó, o capítulo 41 diz o seguinte, capítulo 41, versículo 15. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se diante do Faraó. Olha a roupa de novo aqui chamando atenção. Parece que o autor bíblico quis colocar a roupa de José costurando todo o enredo ali. Aí quando eu chego no verso 42, diz que quando o Faraó vai colocar José como primeiro-ministro, olha o que diz, mandou que o vestissem com roupas de linho e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. De novo, José vem vestido. Olha o detalhe. Aí quando José está vestido agora como governador do Egito, vem os irmãos de José e José prepara uma situação delicada para eles. E eles ficam tão angustiados que no capítulo 44 diz assim dos irmãos de José, 44, 13. Então rasgaram as suas vestes, tendo cada um carregado de novo o seu jumento. Rasgaram as suas vestes. No início eles rasgam a veste de José, agora as vestes deles que são rasgadas. Olha a roupa aparecendo de novo aqui. E quando José se revela a seus irmãos, sabe o que ele faz? Quando ele os manda de volta para a casa do seu pai, capítulo 45, 22, a cada um deles deu roupas novas. Percebeu? Por que roupa aparece tanto aqui? Talvez tenha um motivo teológico e espiritual. A mesma roupa, José está com a roupa, é despido dela. Puxa vida, isso aqui dá para eu meditar muito. Olha como é que a roupa foi quase um símbolo de todo o drama de José, tanto do alto da sua vida como baixo. Será que o Espírito Santo não quer me mostrar alguma coisa a esse respeito? Aí eu posso pegar uma concordância bíblica. É muito interessante você pegar uma concordância. Existem livros chamados concordância bíblica. É quando ele pega a palavra roupa e quantas vezes e onde ela aparece na Bíblia. Mesmo que você não tiver dinheiro para comprar uma concordância, você coloca o seguinte, roupa, Bíblia, o que a Bíblia diz sobre roupa? Se você colocar no Google, o que a Bíblia diz sobre roupa, vai aparecer sites colocando todos os versículos. Aí você vai descobrir que lá no Novo Testamento, uma das promessas de Cristo é que o vencedor será com Cristo vestido de roupas brancas e entrará no reino. Jesus foi despido de suas roupas quando ele foi colocado na cruz do Calvário e os soldados romanos jogaram sorte sobre as vestes de Jesus. Qual é o ensino da Bíblia sobre as roupas? O que a roupa significa na Bíblia? Aí eu já posso fazer uma outra coisa. Eu posso pegar agora qual era o contexto de roupa naquele tempo. Será que eles tinham roupa como hoje eu tenho um guarda-roupa com um monte de camisa, calça, short, paletó? Ou era diferente? Tá vendo como é que a gente vai crescendo no estudo?
com calma. Aqui dá para você preparar um bom sermão, dá para você preparar uma boa palestra, um bom estudo, uma boa reflexão e, acima de tudo isso, dá para você preparar uma boa comunhão com o Pai. Quando você estudar o contexto da roupa na época, você vai ver, por exemplo, que os egípcios, eles usavam um saiote e ficavam sem camisa em casa por causa do calor. Tem vários desenhos das tumbas egípcias que mostram os escravos egípcios usando apenas um saiote e com a parte de cima sem nada. Então fica fácil entender aquela interrogação que eu coloquei na primeira leitura, por como é que a mulher conseguiu arrancar a roupa de José. Se você está com um saiote, na primeira abraçada eu arranco fora, como se fosse uma toalha saindo do banheiro. Aí fica fácil entender. Você percebeu quantas coisas nós podemos aprender aqui da Bíblia Sagrada? Agora, você pode falar, tá, Rodrigo, mas eu não tenho todo esse conhecimento teológico. Aí eu vou te dar uma outra sugestão. Junto com tudo isso, eu preparei para você, vou falar até no singular. Eu preparei para você, tá bom? Terceira pessoa do singular. Você, ele. Eu preparei para você um estudo especial da Bíblia anotada. A Bíblia comentada com Rodrigo Silva. Esse estudo, toda quarta-feira, eu coloco uma aula inédita. E você pode falar assim, mas o que é de Deus tem que ser de graça. Por que você não põe de graça? Nem sempre. Nem sempre. Na Bíblia lá, o santuário era de graça que Deus perdoava, mas as pessoas tinham que dar o dízimo do santuário. O templo era de Deus, mas Jesus pagou o imposto do templo, não pagou? Quando o pessoal falou assim, escuta, você não vai pagar o imposto do templo? Jesus falou, Pedro, vai lá, pesca um peixe, tira 2 moedinhas, paga por mim e por ti. Então, se Jesus pagou o imposto do templo, se Jesus elogiou a oferta da viúva, se Deus colocou o dízimo na Bíblia, então não é porque tudo tem que ser de graça. Aliás, até a graça, ela é de graça, mas não é barata. Então, o que a gente fez? É lógico, eu sei que nem todo mundo tem condição de fazer um curso. Então, tem muito material meu que está de graça na internet. O Evidências mesmo. Quanto que você paga para assistir o Evidências? Nada. E o Evidências, pode ter certeza, dá muito trabalho para preparar para Novo Tempo. E a Novo Tempo não tem propaganda, você não vê comercial no Novo Tempo. Tem apenas um intervalo ali. Mas você não tem, no final do programa Evidências, esse é o programa Evidências, oferecimento, sucos tal, você toma, esse é o programa Evidências, um oferecimento de lojas tal. Não existe isso. A Novo Tempo vive justamente das ofertas dos irmãos e da manutenção que a Igreja Adventista coloca. Você não paga nada. Nem aquele curso que eu fiz, a série Evidências, é cobrado. Nem o selo que a gente põe no correio a gente cobra de você, que ele está lá. Os vídeos que eu ponho aqui no YouTube também, você não paga nada para assisti-los. Estão aqui, tá certo? Só que esse curso, ele é feito em vínculo com o NASP, como um curso qualquer, ele tem o seu custo. É a plataforma, é como é que se diz assim, a divulgação do curso. E de quebra, todo o lucro desse curso nós estamos usando para construir o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Então tem motivos mais do que nobres para poder estar colocando esse curso aqui. E você vai ver em 2022, eu vou começar a postar aqui o museu sendo construído, você sabe que os tijolinhos ali são os 4.000, em nome de Jesus, os 5, 6, 7 mil alunos que nós temos que estão pagando. E você ainda é beneficiado. Porque é interessante uma coisa também, um paradoxo. Quando é as coisas de Deus, nós não queremos pagar. Tem muita gente falando, as coisas de Deus não são para cobrar. Tá bom, não são para cobrar. Mas o mesmo que fala as coisas de Deus não são para cobrar, paga caro uma loja para comprar uma camiseta do time que ele torce. Ele paga caro para poder ir jantar fora com a esposa. Você está entendendo? Na verdade, será que é as coisas de Deus que não se cobram ou ele que está com o escorpião na hora de investir nas coisas de Deus? Isso é uma coisa para se pensar. Porque o mesmo que acha que não deve pagar um curso de R$ 59,90 para estudar a Bíblia, não tem problema em pagar talvez mais do que isso para ter uma assinatura de uma TV a cabo ou de um Netflix. Então, só para você pensar um pouquinho. Tá certo? Então, não me envergonho. É uma coisa que eu acho que vai...
beneficiar você, você vai ser... vai melhorar o seu conhecimento da Bíblia Sagrada, e todo o conhecimento que eu procurei adquirir da Bíblia nesse tempo, eu estou colocando aí, com imagens, cores. Eu até peço mais uma vez, se você é um desses mais de 4.000 alunos, coloque aqui sua mensagem se está valendo a pena ou não. Tá certo? Coloca aqui, Rodrigo, não está valendo a pena. Gente, eu não recomendo. Rodrigo, eu recomendo sim, está valendo a pena, está me edificando. O conteúdo que eu dou nesse curso é o mesmo que a gente passa numa sala de aula de uma faculdade de teologia. É o mesmíssimo. Sem pôr nem tirar. Com imagens, com gráfico, tudo para você. Tá bom? Então entre no curso. Faça a sua assinatura, o seu plano anual ou mensal. Vai ser muito bom para você. Eu tenho certeza disso. E de quebra você vai estar ajudando a construir o museu do NASP. E muitas informações bíblicas, arqueológicas, históricas, do texto hebraico, eu vou colocando ali para ajudar. Uma última informação, você pode falar assim, Rodrigo, mas agora eu vou começar, você já deve estar na frente no curso, eu vou perder as aulas passadas. Não vai não, porque desde a primeira aula até a atual vão ficar todas linkadas ali, então você pode assistir essas aulas quantas vezes quiser, onde quiser, do modo que quiser. Se quiser assistir deitado na cama no celular, pode. Se quiser assistir em pé, sentado, espelhado na TV, está lá para você, tá bem? Então essa é a minha sugestão, algumas dicas de como você pode estudar a Bíblia todos os dias e assim ter maior conhecimento com a Palavra de Deus e também com o autor da Palavra de Deus. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.